Esta semana, o Jornal do Estado, primeira edição, realiza a primeira série de entrevistas especiais com os candidatos ao governo do Estado. E seguindo a ordem do sorteio hoje, a gente recebe aqui no estúdio a candidata do PSOL, Sônia Meire. Seja muito bem-vinda, candidata. Boa tarde. Boa tarde, Amália. Boa tarde a todos os telespectadores, toda a população sergipana que vem nos apoiando neste momento, nesse processo de eleição. Candidata, a primeira pergunta é: por que o PSOL decidiu disputar o governo do Estado? Bem, nós estamos vivendo um novo momento político no Brasil e em Sergipe. A população, a juventude, os trabalhadores, cada vez mais, eles têm acessado as ruas para demandar os seus direitos. A luta pelo direito à saúde, à educação pública, à saúde pública, o transporte público. E a nossa candidatura é uma candidatura que se soma exatamente à luta dos trabalhadores e trabalhadoras. É uma candidatura que coloca a serviço da luta dos trabalhadores a perspectiva de acesso ao direito a partir da organização desses trabalhadores. Então é uma candidatura que tem um projeto pautado nas lutas diárias de cada trabalhador e trabalhadora do Estado de Sergipe. E foi exatamente isso que a motivou a aceitar esse desafio? Com certeza. É um desafio grande porque nós sabemos que estamos concorrendo a um processo eleitoral extremamente desigual, com campanhas milionárias, e nossa campanha é muito simples. Ela está sendo construída a cada dia por meio de seminários, de conversas diretas com os trabalhadores desse Estado, com cada mãe de família, com cada pai de família, com cada jovem que ainda se coloca à disposição para construir um outro modo de vida em Sergipe. Candidata, como professora, uma de suas prioridades, caso seja eleita, é a educação pública. O que a senhora aponta de mais crítico nessa área hoje e como pretende mudar? Bem, a educação pública, ela historicamente vem passando por situações extremamente delicadas. Primeiro, o financiamento público. O financiamento nosso ele é muito pouco em relação a outros países. Nós temos um investimento ainda que deixa muito a desejar. Nós lutamos pelos 10% do PIB para a educação. Há também um desmonte da educação do ponto de vista do próprio serviço público como um todo. E a educação é um deles, onde nós não temos hoje diretamente concursos públicos suficientes e condições de trabalho para que os servidores da educação, não só os docentes, mas não docentes, possam desempenhar as suas atividades. Para vocês terem uma ideia, os servidores públicos não docentes, eles recebem menos que um salário mínimo no estado de Sergipe. É impossível você ter uma educação de qualidade se você não tem servidores públicos de qualidade, com condições de trabalho, e se você não tem acesso e permanência para que as crianças possam e os jovens estudar até o ensino médio no estado de Sergipe. Em seu plano de governo, candidata, a senhora pretende, abre aspas, não impor um projeto à população, mas construir com ela, de baixo para cima, um modelo que rompa com os velhos vícios da política, fecha aspas. De que forma? A partir da criação dos conselhos populares. A nossa candidatura ela já vem se construindo por meio de várias reuniões, de encontros que nós fazemos nos bairros, no município e no interior de Sergipe, em outros municípios sergipanos, não só em Aracaju. E o que nós temos como perspectiva é que os conselhos populares é que devem fazer exatamente não só a definição das prioridades, daquilo que é importante e necessário para a construção da sua vida digna, e que possa também construir, além de discutir o orçamento, possa também fazer a gestão dos serviços públicos conosco, apontando qual é a direção que, de fato, os governos devem tomar, no nosso caso, um governo de trabalhadores, para que atenda, de fato, às necessidades da saúde, da educação, do transporte público. Um outro ponto do seu plano de governo, candidata, é com relação ao combate ao déficit habitacional. Qual seria a estratégia para erradicar essa falta de moradia no Estado? Nós temos um problema muito sério na questão da moradia. Primeiro, há um controle do solo urbano na mão dos grandes empresários. E quem são os grandes empresários? São as grandes construtoras, que dominam hoje, que controlam e que têm o acesso ao solo. Nós teremos que, a primeira medida é democratizar o solo urbano, de modo que as pessoas tenham, de fato, acesso ao direito, ao uso desse solo para construir as moradias. Segundo, financiamento público, para que nós possamos construir moradias a partir das demandas e necessidades das famílias sergipanas. Não é qualquer moradia, se trata da qualidade, da regularização do solo, de moradias que possam atender a sua família, porque não adianta você construir uma casa onde não caiba a família, onde as pessoas ficam
com um número muito grande, seus filhos que acabam se casando também, com seus companheiros e companheiras, os filhos que a juventude não tem acesso, porque as casas são minúsculas, ela não cabe à nossa família. Então nós temos que ter uma política de moradia pautada no direito a cada trabalhador e trabalhadora, e não só a questão da casa, do saneamento básico, de equipamentos sociais, de áreas de lazer, de acesso à água. Nós temos um grande problema em Sergipe. Boa parte da população de sergipana não tem acesso à água potável. E você que está nos assistindo sabe do que nós estamos falando, tanto em Aracaju como nos demais municípios sergipanos. O pessoal, candidata, tem uma posição estatizante, ou seja, de forte presença do Estado em vários setores como transportes, bancos, etc. Ainda é possível manter essa ideia diante de uma economia tão globalizada? Sim. Qual é o nosso projeto? A nossa proposta é fazer a auditoria da dívida pública e, em seguida, nós vamos suspender o que hoje o Estado contraiu de dívida e que cada vez que o orçamento vai para pagar juros da dívida, acaba tirando direitos dos trabalhadores. Então, o Estado necessita exatamente tomar uma medida drástica para recompor para o direito à saúde e à educação aquilo que de fato nós podemos fazer, que é o financiamento direto público, por meio de concursos públicos e contra as privatizações. Hoje nós temos a saúde toda privatizada no Estado. Vocês sabem, quando você precisa ter acesso a uma consulta médica, a uma cirurgia, a um pequeno exame, quanto tempo você passa numa fila aguardando fazer um exame, um simples raio-x? Então, a nossa medida é contra qualquer privatização, suspensão de todos os contratos que privatizam os direitos dos trabalhadores e que faz com que eles não tenham acesso aos direitos básicos. Com o espaço que a senhora terá na mídia, que reação espera causar nos eleitores? Nós já estamos construindo com os trabalhadores todo esse movimento de continuar exatamente fazendo a luta cotidiana. O espaço da mídia é mais um espaço onde nós poderemos conversar com cada trabalhador, apresentar nossas propostas e convidá-los para continuar construindo conosco a luta para além das eleições. Porque para nós não é importante só o voto. É importante que cada trabalhador e cada trabalhadora se organize no cotidiano da sua vida para continuar construindo a luta, porque nós sabemos que a eleição é um período que passa rápido e todos nós votamos de 4 em 4 anos para determinados cargos. E a nossa vida continua após esse processo de eleição e precisa continuar organizada, fazendo a luta constante para que nós possamos ter acesso aos direitos num país que existe uma falsa democracia. Nós lutamos por uma democracia plena, participativa, porque foi isso que as pessoas disseram na rua. Ela não quer mais uma pessoa que venha lhe defender, ela quer defender-se e quer dizer como é que o Estado, como é que os governos têm que agir para atender aos seus interesses e suas necessidades. Candidata, obrigada pela entrevista e uma ótima tarde. Muito obrigada e convidamos todos os trabalhadores a seguir o nosso Facebook, a nos acompanhar e continuar conosco construindo essa luta, que é a luta dos trabalhadores, porque nós acreditamos que só a luta muda a vida. Obrigada, boa tarde. E seguindo a ordem de sorteio para entrevistas especiais com os candidatos ao governo do Estado, nesta quinta-feira, o candidato do PMDB, Jackson Barreto, será o nosso convidado.